Voltando aqui no Eva do seu Paulo, para finalizar a análise, eu estava testando algumas coisas ali com uma outra placa que eu arranjei, mas ficou praticamente a mesma coisa. Eu já descartei a hipótese que não tem defeito na placa lateral e não tem defeito em nenhuma das duas placas. O defeito é justamente o display. Desgaste, porque é um display que já tem 18, 19 anos e ele, com o tempo, ele vai desgastando. Para quem não conhece, isso aqui é um display VFD, Vacuum Fluorescente Display, tá? Então ele tem filamento, ele tem grade de controle para poder fazer acender cada segmento desse aqui. Ele trabalha com uma tensão negativa e trabalha com uma tensão de filamento também. Filamento aqui está até alto, diferente de hoje dos VFD de hoje, que trabalham a 3.3, 3 volts, 2.2, uns até já peguei com 2 volts de filamento. Essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, passando aqui, isso é filamento, tá? Filamento aqui, ó, tá vendo essa linha passando? Isso tudo é filamento. Só dá pra você ver ele aceso, né, em pleno escuro, né? Aqui no caso a gente já vê que aqui no canto tá sempre mais forte, no meio tá um pouco mais fraco, falhado. Aqui, ó, o BBE como é que tá vendo? Aqui tá funcionando legal, aqui não tá. Então isso é uma degradação do display, tá? Isso é fadiga, né, do componente e não tem muito o que você fazer. Aí esse cara aqui de baixo, ele tá fraco também, tá vendo? Ele tá fraco, o filamento dele tá cansado, né? Esse aqui não tem resistor de amortecimento, o resistor de amortecimento dele tá por aqui na placa, um resistor de 1,5 R, e esse aqui passa por um resistor de 1,5 R e ainda tem um outro resistor aqui, tá até morninho, é um resistor de 5,6 R, né? Então não tem muito o que se fazer com um equipamento desse. Então, a maioria dos casos, quando dá problema assim, vamos supor de fonte, né, no caso do VFD, apaga, né, ou fica fraco, no caso do NX99 ou de outros equipamentos, né, o que acontece é que dá muito problema na tensão negativa. Então, filamento muito difícil de apagar. Então a gente tem aqui uma tensão aqui de menos 27 volts. Então o filamento ele tá normal, ele tá funcionando. A tensão negativa dele tá indo no microprocessador e o microprocessador tá nem no micro, tá indo aqui na grade, né? E o processador ele vai aterrando esse sinal aí para poder acender os segmentos. Ele não aterra totalmente, aterra dá uma atenuada aí no nível, né? Se for botar isso no osciloscópio, você consegue ver melhor isso aqui. Então, infelizmente, o display tá fraco. O do outro lá que eu arranjei também tá na mesma situação, se não tiver pior, né? E não é defeito aqui. O filamento, a tensão de filamento tá normal. Se não tivesse normal, o display não estaria nem acendendo, né? Primeira coisa que acontece também é se pegar uma tensão de filamento com problema. Então o filamento ele é AC, né? Deixa eu ver se eu consigo medir aqui. Então a gente tem aqui, ó, ponteira em cima do filamento. Os filamentos são sempre os extremos. Então a gente tem aqui, ó, 4,2 volts. Então tá normal. De baixo dá até mais. Esse aqui de 4,2 tá dando 4,7, né? Então não tem muito o que se fazer, é aceitar que o display tá fraco e não tem o que fazer feito. Aí tem uns engraçadinhos que no outro vídeo que eu falei, né, a respeito disso aqui, não, tem que aumentar a tensão negativa. Como é que você vai aumentar uma tensão negativa, né, de um display desse aqui,
se você futuramente você vai arrebentar ele da mesma forma, já que ele já está aí cansado. Não vai durar nem muito tempo. Ainda o cliente ainda depois vai dizer para você que o aparelho deu defeito, né? Que não é no caso do seu Paulo, porque ele está acompanhando aqui a manutenção do aparelho dele, mas vamos supor que seja um cliente aí que você vai atender na sua oficina, né? A maneira mais correta de se dizer é que o display está gasto e não tem que ser feito, ok? Essa aqui é a placa dele original, o aparelho vai ser montado, vou fazer a última revisão de mecânica e pronto. Finalizei o aparelho e consertar as caixinhas surround dele, beleza? É isso aí, não tem muito mais o que ser feito aqui. Eu só fiz isso para não ficar com dor na consciência, com pesadelo, né, de não ter verificado isso. E foi tudo verificado, tensão negativa, filamento, então não tem mais o que ser feito. Se você aumentar demais a tensão negativa, né, que não vai adiantar muito, que o que faz ele melhorar é se você aumentar a tensão de filamento, ou um ou outro, né? Se você aumentar a tensão negativa, o que pode acontecer é que você arrebente o drive do processador. Aqui eu tô com a outra placa aqui, vou mostrar melhor para vocês. Aqui a gente tem a MCU do aparelho, que controla o aparelho. Então ele fica aterrando aqui esses pinos para poder fazer as informações no display. Então acontece, se você aumentar muito a tensão aqui, esse cara aqui, pode ser que você consiga vencer, né, uma característica que ele tem aqui dentro, porque antigamente o fabricante colocava o processador aqui, vamos supor que o processador principal esteja aqui, né, e desse lado de cá esteja só o drive do display, né? Então ele já se comunica aqui dentro mesmo, né, por data e clock, e para poder dar essas informações aqui. Hoje em dia tudo é separado, hoje em dia, para você ter ideia, é tudo dentro do display, né? Então o que acontece aqui? Se você aumentar muito a tensão, você pode ser que você consiga colocar o processador em curto. Se o drive do display chegar a ponto de entrar em curto, né, e matar uma alimentação aqui de VCC, meu amigo, você não tem o que fazer. Você vai ter que trocar o processador inteiro, porque o drive está aqui dentro. Não que esse lado de KMCU esteja ruim, mas sim o drive só do display. Mas se o drive do display é alimentado junto com os 5 volts daqui da MCU, e ele entrar em curto aqui, você vai ter que raspar o processador para consertar? Não vai, né? Você vai ter que trocar o processador. Então por isso que eu não aconselho nunca tentar aumentar a tensão aqui, nem... O máximo que poderia acontecer aqui é não aumentar a tensão, mas aumentar o filamento. Mas o filamento você vai aumentar e ele vai voltar a dar problema de novo, porque o filamento está cansado, né? Isso aqui não deixa de ser uma mini válvula, né? Vamos dizer assim. Eu dou muito valor a equipamentos que são lançados no mercado com display VFD, porque é muito mais charmoso um equipamento com display VFD, né? Até nos carros também, alguns painéis de carros antigos eram feitos com VFD. O reloginho do Del Rey, né, antigamente era feito em VFD e durava bastante tempo, né? E também a Grand Cherokee, né, também a parte do computador de bordo também é feita em VFD e dá um charme ao produto, né? Vamos dizer assim. É isso aí, eu finalizo aqui. A gente já fez uma análise aqui, expliquei mais ou menos aqui para vocês como é que isso aqui funciona, tá vendo? O filamentozinho tá aceso. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tá dando para vocês verem, vou tentar focar aqui. Não vai focar o celular porque tá no escuro. Olha só, tá vendo o filamento aceso? Aqui a gente tem o filamento, ó, a linhazinha acesa. Em certos momentos ela fica fraca e depois ela aumenta de novo, né? Aqui tá brilhando bastante porque tá sem a máscara, né, a máscara do aparelho, ó, tá vendo? Aqui a gente tem outro filamento aqui. Ele tá acendendo, mas esse filamento ele acende um pouquinho mais forte para poder iluminar mais o display. Mas aí o que acontece? Não depende só muito do filamento, porque o fósforo também cansa. Então uma coisa vai levando a outra. Eu finalizo aqui essa análise aí, tá ok? Tá assim brilhando no escuro porque tá escuro, mas se você botar a máscara do equipamento, ele não tem força suficiente para poder
mostrar, né? É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.